Vamos lá, pessoal. Nosso tema 7 aqui, equações logarítmicas, ok? Bem, nós já sabemos que o logaritmo, de um certo número numa determinada base, traz para a gente um resultado, ok? Então, o logaritmo de A na base B traz o resultado x, ok? O logaritmando, que é o A, devemos recordar uma coisa chamada condição de existência. Eu falei lá na primeira aula de logaritmo, na verdade, na aula de definição, condição de existência. Um logaritmo ele não existe assim de qualquer maneira, né? Eu não posso ter um número negativo aqui ou aqui e tal. Então, o A sempre tem que ser maior que zero. Então, por exemplo, 0,1 já pode, né? O B, ele tem que ser maior que zero. Então, você imagina, maior que zero, 0,01, 0,8, 0,55. Porém, quando chega no 1, não pode. Aqui não pode ser 1. E tudo acima de 1. Então, qualquer número acima do zero, exceto o 1, não pode ter aqui na minha base. E no logaritmando, qualquer valor acima de zero. Nós temos que ter isso em mente, porque na hora que a gente resolve uma equação, a gente tem que ver se o resultado que a gente encontra ele está em conformidade com essa condição de existência. Se ele não estiver em conformidade, ele não entra na solução, não entra como resposta, tá? Então, vamos lá. Calcular o x na equação log de x menos 4 na base 2, que é igual a 3. Então, eu já estou te dizendo que existe o logaritmo de alguma coisa na base 2, dando 3 como resposta. Nós sabemos que, pela definição, 2 elevado ao cubo é igual a x menos 4. Né? E aí eu vou colocar isso aqui ao contrário, para ficar melhor, né? Não tem nenhum problema você escrever ao contrário, beleza? Botei x menos 4 igual a 8, é equivalente, tá? E aí passa o 8 para fora, passa o 4 para fora, fica 8 mais 4, né? Porque o menos joga para lá e vira mais. Então, o x é igual a 12, beleza? E aí, para descobrir se esse x faz parte ou não da solução, eu tenho que pegar a condição de existência. Então, vamos lá. Condição de existência. Como funciona isso? Você vai pegar o local onde tem x. Tem x na base? Não. Então, beleza. Só tem dessa vez no logaritmando. Esse logaritmando, o que nós aprendemos? Ele deve ser maior que zero. Beleza? O meu logaritmando sempre maior que zero. Como eu não tenho base com x, não importa a base, só importa o logaritmando. Daí você vem, pega o x aqui e substitui pelo que você achou. Então, vai ficar 12 aqui, né? Então, 12 menos 4 é maior que zero? Sim, né? Porque 12 menos 4 dá 8 e 8 é maior que zero. Ah, beleza. Se 12 menos 4 é maior que zero, a solução está valendo. X é igual a 12, solução é 12. Beleza? Próximo exemplo. Calcular o valor de x na equação log de 3x ao quadrado menos x na base x, que é igual a 2. Vamos aplicar a propriedade, ó. X ao quadrado é igual a 3x ao quadrado menos x. Beleza? Aqui você pode também escrever ao contrário, se você quiser, ou se não, você joga todo mundo para dentro. De qualquer modo, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Tem x ao quadrado. Então, toda equação de segundo grau deve ser igualada a zero. Não tem a história de letra para um lado e número para o outro. Então, eu vou passar o 3x ao quadrado para dentro. Vai ficar menos 3x ao quadrado, né? E o menos x para dentro vai ficar mais x igual a zero. Esses caras são semelhantes. Então, 1 tirou 3, menos 2, né? Porque 1 é menor. Então, menos 2x ao quadrado mais x igual a zero. Chega aqui, se você estiver lembrando disso, faz. Se não, não tem problema. Pode seguir normal. Você pode multiplicar a equação por menos 1. Quando o A da equação de segundo grau é negativo, é conveniente multiplicar por menos 1. E aí você troca todos os sinais. Esse menos vira mais, esse mais vira menos e o zero é neutro, não vira nada. Mas se aqui fora tivesse um número, também trocaria seu sinal, um número diferente de zero. Mas não é obrigatório, tá? Essa ferramenta é muito boa para equação completa. Para incompleta não faz tanta diferença. Então vamos lembrar, essa equação incompleta aqui, ela possui A e B, né? Ela não tem o C, que é o termo que não tem letra. O que eu faço? Bem, se você na hora lá não lembrar como é que resolve, só lembra como usa a fórmula de Bhaskara, você pode usar a fórmula de Bhaskara. Você chama o A de 2, o B de menos 1 e o C de 0. Vai usar o delta, vai usar a fórmula de Bhaskara. Vai ter um pouquinho de trabalho, mas vai acabar achando o resultado.
Porém, o certo aqui é lembrar que a gente pode colocar o x em evidência, vai ficar 2x ao quadrado, sobra só 2x, menos, sai o x daqui, fica 1. É o contrário da distributiva, né? É como se eu arrancasse o x de cada lado e montasse uma conta de vezes. Se eu fizesse aqui, ó, esse vezes esse e esse vezes esse, eu iria encontrar a mesma resposta, tá? Feito isso, agora que eu tenho uma conta de vezes, é só você igualar o x a zero, né? E o 2x menos 1 a zero. Beleza? Assim que eu puder, eu vou colocar no canal algumas aulas de matemática básica, né? Eu provavelmente coloque lá coisas desse tipo. Mas eu acredito que dê para entender. Você iguala a zero aqui, pega a segunda parte da conta de vezes e também iguala a zero. Aqui já acabou, aqui não. Então você passa 1 para fora, fica 1 positivo, desce dividindo. Então fica 1 sobre 2. Beleza? Tá, antes de você escrever a solução, você tem que analisar o conjunto, a condição de existência. Vamos começar com a base, tá? Por que eu vou começar com a base? Porque tem x na base, naquela hora não tinha. Então vamos lá. A base, que é x, ela tem que ser maior que zero e ela deve ser diferente de 1. Então, se eu tivesse encontrado o número 1 aqui, já não valeria, certo? Tem que ser diferente de 1. Mas eu não encontrei. Então, vamos analisar. 0 é maior que 0? Não. Não. Então, o 0 já não pode ser usado como solução. Eu não preciso mais fazer nenhum outro tipo de análise, né? Ó, 0 é diferente de 1? Pô, lógico. Mas o 0 não é maior que 0. Então, eu já sei que isso aqui não permite que o 0 entre na solução. Tá, vamos continuar, ainda estamos analisando a base. Agora vamos pegar o meio, tá? Então aqui eu fiz com o 0. Vamos pegar o meio. Meio é maior que 0? Sim, né? O que é meio? O que é meio real? É 50 centavos, né? É maior que 0, lógico. Meio é diferente de 1? Sim. Então aqui, ok. Porém não acabou, hein? A gente analisou a base. Agora, e o logaritmando? O logaritmando, então eu vou botar aqui, ó, esse aqui é para a base. Agora o logaritmando. O logaritmando também tem a sua condição de existência. Qual é a condição de existência do logaritmando? Ele deve ser maior que 0. O 0 eu também teria que testar aqui, mas a gente já viu que tem um não ali, eu não vou testar aqui, vou testar apenas o meio, tá? Testando o meio, como é que vai ficar? Você vai pegar o meio, vai substituir x, então vai ficar meio aqui, então ficou meio elevado ao quadrado, menos x, que é meio. E essa conta tem que ser maior que 0, beleza? Então, se ela for maior que 0, o meio está ok na base e está ok no logaritmando, ele entra na solução. Se ela não der maior que 0, o meio não vai estar ok para o logaritmando, somente para a base. Então, não entraria na resposta, seria a resposta conjunto vazio, não teria resposta. Então, vamos lá. Meio ao quadrado dá 1/4, né? Então, ficou 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, menos esse meio aqui. 3 vezes 1, 3. Então, ficou 3/4 menos meio. Como é que eu faço essa conta, pessoal? MMC, né? Entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Não esqueçam, né? Aqui é uma divisão, ó, divide, guarda e multiplica, né? 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, ficou 3 menos 2, 1. Então, 1/4. 1/4 é maior que 0? Sim, 1/4 é maior que 0. Se você dividir 1 por 4 dá 0,25, que é maior que 0. Ah, então tá ok. Então a solução é somente o meio. Beleza? Nem sempre, galera, a gente vai ter esse trabalho todo não, tá? Eu coloquei como de propósito, tá? Mas normalmente é mais fácil, né? E tem gente que faz o seguinte, já, né, no meio do cálculo já consegue perceber que a resposta vai ser maior que 0, ela nem continua, já põe a solução. Aí vai de cada professor que aceita, né, vai do risco que o aluno corre também, beleza? Exemplo 3. Bem, o que acontece aqui? Olha a diferença dessa equação para as anteriores.
Aqui não tem como a gente usar a propriedade, a definição do logaritmo, que é esse esqueminha aqui, ó. Esse elevado a esse igual a esse. Por quê? Pelo fato de que, pelo menos agora, não dá para usar, porque eu não tenho um único logaritmo, né? Para eu fazer isso, eu preciso ter isso aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Log de alguma coisa na base de alguma coisa, certo? Aí eu consigo usar a propriedade, a definição dos logaritmos, mas aqui não tem como usar. Ah, mas e se isso aqui tudo aqui virasse somente o log de uma coisa? Ah, sim, aí você poderia usar. Então você deve lembrar comigo aqui o seguinte: nós estudamos uma propriedade que era logaritmo de um número vezes outro numa determinada base. Como é que ficava isso? Ficava log do primeiro mais o log do segundo. E se você olhar aqui, eu estou exatamente aqui, ó. Não é verdade? Isso aqui não é esse formato? Então, se eu volto para esse formato, eu consigo o único logaritmo que a gente queria. Então, beleza. Então, eu vou usar a propriedade, primeira propriedade de logaritmos ao contrário. Vai ficar como? Log, a base continua 2. E aí, já que era uma soma, volta a ser o quê? Um produto. Então, fica x mais 2 vezes x menos 2. Igual a 5 que está lá fora esperando. Pronto. Então, agora, vou botar um colchete aqui só para deixar organizado, né? Não é obrigado não, mas fica bom. Então, agora sim, eu tenho o logaritmo de uma coisa, que é como se fosse esse azinho aqui, numa base 2 igual a 5. O que eu faço? Aí eu aplico a definição. 2 elevado a 5 é igual a x mais 2 que multiplica x menos 2, tá? E agora, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de lado isso aqui. Esse x mais 2 e esse x menos 2 aqui, né, vamos fazer outro flashback aqui. Você pode fazer a distributiva, você pode multiplicar o primeiro com o primeiro com o segundo, ou se você lembrar que isso é um produto notável, tua vida fica mais simples, né? Que é esse produto notável aqui, ó. Tá? Quando o primeiro termo é igual ao primeiro, você eleva ao quadrado, o segundo é igual ao segundo, eleva ao quadrado, põe menos. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos o segundo ao quadrado, que é 2. 2 ao quadrado, 4. Vou botar do outro lado lá o 32. Só organizei, tá? Vou jogar o 4 para fora. Vai ficar 32 com 4, 36. E aí, não sei se a galera aí lembra, quando a gente joga o quadrado do outro lado, eu tenho que botar um mais ou menos, né? E o contrário da potência é a raiz. Então, x é igual a mais ou menos 6. Beleza? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar se o 6 e o menos 6 estão aptos a entrar na condição de existência. Então, vou fazer aqui do lado. Vamos lá. Condição de existência. Vamos começar com menos 6. Menos 6 não é boa coisa aqui pra gente. Menos 6. Onde eu tenho x? Logaritmando, base não. Logaritmando, base não. E o logaritmando é muito fácil, porque ele só tem uma restrição, ele tem que ser maior que zero. X mais 2 tem que ser maior que zero e x menos 2 tem que ser maior que zero. Daí você vai lá e substitui o x aqui por menos 6. Põe aqui, ó, menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2 é maior que zero? Não, né? Menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 não é maior que zero. Então, eu preciso pegar o x menos, o menos 6 e substituir aqui? Não. Eu já sei que se zero der um não aqui, não importa se ali vai dar sim, né? Beleza. Vamos testar agora o 6 positivo. Provavelmente esse cara é possível. Então, vamos lá. Sabemos que o logaritmando é x mais 2 tem que ser maior que zero. X menos 2 também tem que ser maior que zero. Coloco o x aqui, vai ficar como? 6, né? Então, fica 6 aqui e 6 aqui. 6 mais 2 é maior que zero? Sim, 6 mais 2 dá 8. 8 é maior que zero. Aqui tá ok, vamos ver esse aqui também. 6 menos 2 é maior que zero? Sim, 6 menos 2 é 4. 4 é maior que zero. Então, o menos 6 não atendeu aos logaritmandos com relação à condição de existência, porém o 6 atendeu. Então, a solução dessa equação é 6. Ok? Vamos para a nossa última equação aqui. É claro que existem sim muitas outras, né?
mas isso aí a gente teria que conversar depois, né? Acredito que você entendendo essas principais aqui, você consegue desenrolar aí muitas equações. Essa aqui começa com algo parecido, repare que tem um mais, eu posso transformar no log disso vezes isso, né? Só que aqui do lado de cá não tem, né, galera? Aqui eu tenho um número 1, pô, é muito estranho esse número 1, porque todo mundo é logaritmo e o 1 não é. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É o seguinte, lembrando, se eu não tivesse isso aqui, fosse só ter 1, eu ia fazer como equação passada, eu ia transformar isso aqui num único logaritmo para aplicar a definição. Então, o 1 aqui fora não ia ser nenhum problema. Mas ele, né, tem esse cara aqui. Então, eu vou fazer com que esse 1 aqui vire um logaritmo, tá? Propositalmente. Calma, vamos lá. Vamos repetir isso aqui tudo. Tá? Dava para já usar a propriedade, mas eu não vou usar de propósito, só para poder ficar tudo na sua hora, na hora certa. Então aqui, ó, eu repeti. O que eu vou fazer com esse 1? Qual é a base do exercício? Pô, a base do exercício, pô, aqui é 10, esse logaritmo que eu estou inventando, que eu estou criando, ele tem que também ser da base 10. Tá, aí tu vai pensar assim, logaritmo de que na base 10, não? Logaritmo de 10. Lembra aqui, 1 zerinho, resposta 1. Se fosse 100, resposta 2. Se fosse 1000, resposta 3. Então, por isso que tem que lembrar dessas regras, né? Isso aqui nós vimos na aula lá de consequência de definição. Né, que o logaritmo, quando esse númerozinho aqui tem, eu conto os zeros, né? 10, 100, 1000, eu conto os zeros. Então, 1, 0, número 1, na base 10. Tá, já deu uma melhorada, né? Por quê? Porque eu já estou só com logaritmo, eu não tenho um número avulso. Ok. A segunda coisa que você vai fazer é voltar com a propriedade de potência. Por quê? Porque se eu pego aquela propriedade de potência e transformo em um logaritmo de cada lado, eu já faço minha equação ficar mais simples. Então, vai ficar log disso vezes isso. Tá, melhorou bastante. E desse lado aqui, mesma coisa, log do 10 vezes esse aqui. Ok? E aí, o que eu faço agora? Muito simples. Galera, isso aqui é uma igualdade. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Não tem como você tomar uma decisão de um lado e não tomar a mesma decisão do outro. Então, eu vou cancelar o log de cada lado. Beleza? Tem até uma propriedadezinha que diz isso, né? Eu não coloquei, eu gosto só de mostrar isso na hora que eu resolvo uma equação. Isso aqui, ó, log de B na base A igual a log de C na base A. Se aqui eu tenho o mesmo logaritmo na mesma base, logo os logaritmandos são iguais, eu não preciso mais de logaritmo. Então, eu posso dizer que esse produto aqui é igual a esse, beleza? Então, vou reescrever aqui. X menos 5 vezes 2x menos 20 é igual a 10, que multiplica 3x menos 35, tá? E aí eu vou fazer a distributiva, beleza? Aqui vai ficar x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes menos 20, menos 20x. Menos 5 vezes 2, menos 10x. Menos com menos dá mais, 5 vezes 2, 10, 20, 100, né? No caso. Aqui também tem uma distributiva, que vai dar 30x menos 350. Para e dá uma olhada e vê o que você está lidando. Você está lidando com uma equação de segundo grau, então todo mundo tem que entrar e igualar a zero. Então vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado. Esse menos 20x aqui com esse menos 10x, eu vou juntar, são termos semelhantes. Então vai ficar menos 30x, tá? E aí esse 30x eu já coloco aqui para dentro, também fica menos 30x. Então já estou quadrado aqui, letras aqui, x aqui, tenho 100 e o menos 350. Então 100 e o menos 350 entra, mais 350. Beleza. Junto aqui os termos semelhantes, Então, nós temos 2x ao quadrado, menos 30 com menos 30, menos 60x, mais 100 com mais 350, mais 450, igual a zero. Pronto, cheguei na equação de segundo grau reduzida.
Essa equação do segundo grau, senhores, vocês podem, se vocês quiserem, né, dividir toda ela por 2. Por quê? Porque os meus coeficientes são divisíveis por 2. E isso é muito bom. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, x ao quadrado. 60 dividido por 2 dá 30, 30x. E 225, igual a zero. Assim você tem uma equação mais fácil para trabalhar, tá? E aí, vamos trabalhar normalmente com delta, né? Delta, como é que calcula? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Então, P vale menos 30, não é isso? A vale 1, B vale menos 30, C vale 225. Então, ficou menos 30 ao quadrado menos o 4 vezes A. O A é 1zinho aqui, espiritual, né? E o C, 225. Continuando. Menos elevado ao quadrado, dá mais. Ok, tá aqui. 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. 4 vezes 1, 4 vezes 225 também dá 900. Portanto, esse delta vale 0. Muito bem. Continuando, fórmula de Bhaskara. Menos B, né? Menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 que multiplica A. Então, x é igual a menos o B. O B vale menos 30, então vai ficar menos 30. Mais ou menos a raiz quadrada de... não, é de 0, pensei que fosse 900. Então, quadrado de 0, né? Sobre 2 vezes 1. Beleza? Tá. Quando a gente tem a raiz quadrada de 0, ela não faz muita diferença, né? Não faz muita diferença, então você não precisa fazer aquela separaçãozinha lá no final, não. Tá? Então vai ficar assim, ó, x é igual, menos com menos dá mais ou menos 0 dá 0 sobre 2. Então eu só tenho um valor de x, que é 15, tá bom? E aí eu vou verificar se o 15 ele está apto ou não a entrar na minha solução. Eu vou fazer de cabeça que eu estou sem espaço aqui, tá? Eu teria que verificar se o 15 aqui é maior que 0, se o valor aqui que vai dar é maior que 0, aqui também e aqui também. Então vamos lá, ó. 15 menos 5 é maior que 0? Sim. 2 vezes 15, 30. Menos 20 é maior que 0? Dá 10. Sim. Ok. 3 vezes 15 dá 45. 45 menos 35 dá 10. É maior que 0? Sim, é maior que 0. Então, beleza. Então, a solução dessa equação é 15. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até breve.